Empresário confirma negócio com o Vasco da Gama. Isso mesmo. O Vasco cercado de expectativa com a chegada aí do Edmar Lopes para fazer os primeiros anúncios para que o Vasco possa ter um elenco mais sustentável. A grande surpresa aí do dia que o Juliano Bertolucci confirma aí negócios com o Vasco da Gama sobre 2 atletas aí que vão elevar o patamar vascaíno. O seguinte, a gente também vai falar muito aí sobre o clima mudou muito, a diretoria do Vasco acredita que o Vasco pode chegar longe nas 3 competições aí. Fernando Diniz conseguiu uma verdadeira façanha de deixar o Vasco vivo na Copa do Brasil, na Sula e também aí no Campeonato Brasileiro. Então peço a você para você ficar atento, colocar atenção no nosso vídeo, porque a gente tem muita novidade para passar para você, torcedor cruz-maltino. Pois bem, vou começar falando aqui sobre esse momento do Vasco. Quando a bola começa a entrar, as coisas mudam e mudam bastante. Um clima mais ameno no CT Moacir Barbosa. Os atletas do Vasco da Gama receberam 10 dias aí de folga e a diretoria trata esse momento do Vasco aí como se fosse especial. O Fernando Diniz conseguiu a façanha de deixar o Vasco da Gama fora da zona do rebaixamento, com moral, após uma vitória contundente fora de casa contra a equipe do São Paulo, que pode ser um divisor de águas para o ano do Vasco da Gama. E o seguinte, o Vasco da Gama teve sorte na Copa do Brasil. O Vasco, se tratar esse ano aí com mais seriedade, o Vasco pegou nas oitavas de finais a equipe do CSA. Então, há uma grande possibilidade do Vasco chegar às quartas. O Vasco chegando às quartas de finais, o Vasco estará a 2 jogos ali do mesmo feito que conseguiu ano passado, de chegar nas semifinais. Uma competição que é muito, mas muito rentável aí para o Vasco da Gama, e a própria diretoria encara que se o Vasco passar pelo Independente Del Valle, né, tem grandes possibilidades de ir longe também na Copa Sul-Americana, porque os outros times do lado da chave do Vasco não são tão fortes assim. Por exemplo, se o Vasco passar pelo Independente Del Valle, vai pegar o Bucharuna. Então, o Vasco, trabalhando com seriedade, vai conseguir se organizar esse ano. Bom, a gente toma conhecimento que o Vasco foi atrás do Red Scout, né, do Atlético Mineiro, o Rodrigo Weber, e isso chamou muito a atenção, porque hoje no Vasco da Gama trabalha o Daniel Brito, que foi multicampeão no Flamengo. O Vasco trazendo mais um Red Scout aí, o Vasco que conta aí com a chegada do Rodrigo Weber para ajudar no mapeamento aí de contratações no Vasco da Gama. Falando aqui sobre a situação da chegada do Edmar Lemos, né? A gente aguarda a chegada do profissional nesta semana para que ele possa aí, fazer acontecer essas renovações de contrato que estão atrasadas aí, como a situação do Léo Jardim, situação aí do Jair, do Paulinho, e vai ter que ter jogo de cintura
nessas negociações aí, certo? Mas a grande notícia aí do dia é a situação do processo de contratações do Vasco da Gama. O Giuliano Bertolucci confirmou aí que negocia 2 atletas com o Vasco da Gama. Um deles é o Brenner, perfeito? Isso mesmo, o Brenner, jogador que atuou com o Fernando Diniz no São Paulo, no Fluminense, e o Brenner, né, negocia o seu retorno para o Brasil. Jogador que hoje está lá na Udinese, jogador muito rápido, atacante. O Fernando Diniz, que quer um atacante com uma característica diferente do Vegete, porque tem jogo que pede um atacante, um 9 mais rápido, tem jogo que pede ali para você jogar com 2 atacantes, e o Brenner, isso mesmo, da Udinese, negociando com o Vasco da Gama. Inclusive, o Fernando Diniz pegou o telefone, ligou para o Brenner quer vestir a camisa do Gigante da Colina. Bom, e outra confirmação que a gente teve, que nas últimas horas esquentou a situação do atleta Elinho com o Vasco da Gama, o que pegou muito de surpresa, que é o seguinte, o Vasco trazendo o Elinho, que joga ali pelas 2 pontas, ponta direita, ponta esquerda. O Vasco, apesar de estar vivendo um momento bom com o Ryan e com o Nuno, está fortalecendo essas pontas. O Fernando Diniz, ao que parece aí, não tem colocado muita fé no Garré, no Lloyd, até o Adson também não está aproveitando ali as oportunidades que está tendo. E o jogador Elinho, aquele que passou pelo São Paulo, aquele que passou pelo Red Bull Bragantino, tá? Pode ser colocado numa troca junto ao Toluca. O Toluca quer o jogador Jean David, jogador que foi contratado a peso de ouro aí pela gestão Pedro Paulo, certo? Que não está tendo oportunidade, simplesmente pode ser posto nessa negociação com o Elinho. Portanto, a grande novidade do dia, o Juliano Bertolucci confirmando aí essas 2 negociações com o Brenner e com o Elinho. Paralelamente a isso, o nosso Edmar Lemos, embora ainda não tenha sido apresentado, ele já negocia aí, tem 2 situações muito bem encaminhadas, tá? Uma delas é o Vitor Sá, que já aceitou as bases salariais aí, já está apalavrado com o Gigante da Colina, faltando apenas o acordo aí com o Krasnodar, um acordo que não deverá ser difícil, porque existe um acordo de cavalheiros entre o Krasnodar e o Vitor Sá, uma promessa do Krasnodar que iria liberar o jogador, caso o jogador fosse campeão russo, como foi, um jogador que chega aqui muito, mas muito maduro. E para finalizar essa situação do Alan Lescano, que pode desembarcar aqui no Rio de Janeiro junto com Edmar Lemos, tá? As negociações estão em fase final. A gente tem um posicionamento oficial do Carlos Almodeu que dia 21 começa a chegar os reforços aí no Vasco da Gama, numa negociação, e o Esforza está indo para o Argentino Júnior aí. Então, grandes novidades para a gente poder passar para vocês. A situação está saindo, o Vasco usando muito moeda de troca, não tem dinheiro, tem que ser inteligente para poder sacramentar essas negociações, agora com mais ênfase, já que o Juliano Bertolucci confirma aí as negociações. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!